Gente, em meio a invasões e ameaças de tarifaços no setor agrícola do Rio Grande do Norte, está buscando alternativas aí para evitar prejuízos. Para a gente discutir esses e outros assuntos que envolvem o setor produtivo, a edição desta segunda-feira do Jornal da Manhã está recebendo o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, a FAERN, o José Vieira. Seja muito bem-vindo, presidente. Bom dia. Já peço que, por favor, o senhor se arrisque aí a fazer a sua audiodescrição. Já é um hábito aqui do nosso jornal. Bom dia. Pois é, eu sou José Vieira, estou de camisa branca, não sei se eu sou branco, moreno ou negro. É pardo. É pardo. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Virgínia. Bom dia, Júlio e Liciane. É um prazer estar aqui com vocês. Presidente, a gente, na semana passada, até entrava em contato com o senhor para trazê-lo aqui para o nosso jornal, e o senhor me dizia, Virgínia, já passava das 10 da noite, o senhor me dizia, eu estou aqui acompanhando votações no Congresso Nacional. E uma dessas votações dizem respeito, naquele momento, à nova legislação ambiental brasileira. Eu pergunto para o senhor, como é que foi aquele momento, participar daquele momento e quais os impactos dessa nova legislação para o nosso Rio Grande do Norte? Bom, foi um dia bastante atípico lá na Câmara. Uma madrugada. Eu acho que a gente se falou às 11 da noite. Quando foi, eu acho que umas 5 ou 6 horas da tarde, nós estávamos lá, chegou a notícia, né, que Moraes tinha derrubado a questão do IOF. Já Aí teve aquele impacto. A Câmara, né? já ficou toda... E logo em seguida, o presidente Lula também vetou o aumento lá dos deputados. Então, a Câmara estava realmente... sangue nos olhos. Estava com sangue nos olhos. Mas, enfim, foi... Na realidade, não houve nenhuma mudança estrutural, não. O que nós estávamos pleiteando nada mais é que a simplificação dos licenciamentos. Por exemplo, é inconcebível que você tenha que ter licenciamento para fazer saneamento. Ora, eu preciso de fazer o saneamento justamente para poder melhorar o ambiente, né, o tratamento de esgoto, enfim, tudo. Então, essas coisas foram aprovadas nesse sentido. Prazos. Os órgãos ambientais, eles não tinham prazos para poder dar uma autorização de licenciamento. Então, agora precisa de ter prazo. Quando um produtor vai criar uma ovelha, boi, enfim, tem que ter licenciamento ambiental. Então, isso só servia para entrave para o desenvolvimento. Então, essas questões todas nós conseguimos justamente avançar. Não houve, em nenhum capítulo, em nenhum momento, afronta ao Código Florestal. Então, não existe mais desmatamento, nada disso. O que nós estávamos trabalhando é que nós possamos ter segurança jurídica, prazos. Os órgãos ambientais não podem simplesmente sentar em cima de uma solicitação de uma licença e o negócio ficar paralisado. Presidente, mas como fazer com que ocorra essa celeridade? Porque a gente sabe que muitas vezes falta braço aqui do IDEMA, do próprio IBAMA, de vários órgãos ambientais. Isso também foi discutido? Mas, tem alguma alternativa para conseguir fazer? A própria legislação já prevê a autodeclaração, né? E isso é que era a dúvida principal. Para facilitar aí, né? Porque posteriormente vai ser necessária a fiscalização para saber se de fato foi cumprido o que estava determinado na licença prévia. Vai ser possível se fazer isso? Aí estão os municípios que irão também... Então, a responsabilidade passa também para os municípios. Sim, então essa é uma mudança também. Então, assim, os estados e os municípios passam a ter uma responsabilidade muito maior, né, nessa questão. Uma outra questão também é com uma licença única. Então, dentro daquela licença, você já preenche todos os critérios e ali já sai a licença para você poder desenvolver a sua atividade, seja qual for. Para nós, do setor rural, nada mais foi do que nós buscamos segurança jurídica. Nós não podemos ficar a todo momento à mercê da boa vontade de um fiscal. Tem muita coisa travada aqui no Rio Grande do Norte? Desculpa, Virgínia. Tem muita coisa travada aqui no Rio Grande do Norte? A nossa lei, a 272, é uma lei que foi feita antes do Código Florestal. Então, você vê como ela está totalmente desatualizada. Só para vocês terem uma ideia, para você fazer uma limpeza nas marginais das nossas estradas, você precisa de fazer reposição florestal.
Olha que absurdo. Para eu limpar as estradas nas laterais... Limpar o mato. O mato ali, eu preciso de fazer uma reposição florestal porque eu estou fazendo aquela limpeza. Então, uma coisa que já não é concebível esse tipo de coisa. Então, nós estamos trabalhando, a Federação da Agricultura, junto com a FIER, inclusive, nós estamos apresentando propostas para poder melhorar, atualizar a lei ambiental do Estado. Presidente, passada aquela votação histórica, naquela madrugada que o senhor acompanhou, agora a grande expectativa é em relação à sanção ou vetos dessa legislação. O senhor preside uma federação estadual, aqui a Federação da Agricultura, e com certeza faz parte da Confederação Nacional. Qual o trabalho que está sendo feito e qual a expectativa dos senhores diante da sanção ou vetos dessa matéria? Bom, sempre vai haver os questionamentos no Supremo, que é uma prática hoje, mas tudo foi feito dentro, com amparo, com os pareceres do setor jurídico, da Câmara e tudo. O presidente Lula poderá vetar, mas eu não tenho dúvida que hoje, como ele não tem mais maioria na Câmara, foi uma votação de 267 votos a 116 às 3h40 da madrugada. Porque se fosse cedo, que estava com o plenário de 502 presenças, de 502 deputados e deputadas, nós teríamos um placar muito maior. Então, se vetar, nós não temos dúvida que vamos trabalhar para a derrubada do veto na Câmara. Essa semana foi destaque, presidente, uma invasão que aconteceu num terreno, né, que o senhor assinou ali o documento, dizendo que externava profunda preocupação da Embrapa. Pois é. Como é que está essa situação? Já foi retirado os invasores? O senhor podia explicar mais ou menos esse cenário? É muito triste nós ainda estarmos discutindo questões de invasão de terra, né? Eu acho que isso é uma coisa completamente fora do mundo real que nós estamos vivendo, porque não existe falta de terra. A Federação da Agricultura, muito preocupada com esse momento, e daqui para frente acreditamos que isso deverá aumentar, porque temos pessoas ligadas ao governo que são candidatos, né, e candidatas que apoiam esse movimento de invasão. Então, daqui para frente... O senhor fala ao governo estadual ou governo federal? Do Estado. Governo do Estado. Quem são essas pessoas, presidente? Olha, todo mundo sabe que a deputada Natália é ligada ao movimento, né, do Sem Terras, né, e também o secretário da Agricultura Familiar. Então, não é segredo para ninguém. Então, nós estamos muito preocupados porque uma empresa de pesquisa ali você tem anos e anos de desenvolvimento, de pesquisa. Ali nós trabalhamos a parte de desenvolvimento e melhoramento genético de caprino, de ovino, o gado Sindi, que hoje é uma referência no Rio Grande do Norte, tem trabalho. Ali naquela unidade chamada Terras Secas, você tem também plantios de palma, que onde é feito distribuição de mudas, né, de raquetes para os nossos pequenos agricultores. Então é um lugar para a ciência e também para a própria agricultura. Agricultura familiar. Ali faz treinamento, desenvolve todo um trabalho. Então, foi muita surpresa para nós, porque nós não aceitamos nenhum tipo de invasão, porque... Presidente, já tem quanto tempo, assim, para as pessoas entenderem que os invasores estão lá? Não tem muito tempo, não. Eu acredito que já deva ter em torno de uns 30 dias. E a Embrapa, semana passada, solicitou, né, na Justiça a reintegração de posse. Mas a Emparne que está utilizando e a Emparne não entrou. Isso é o que chama mais atenção por causa do aparelhamento total. Você não precisa nem dizer. Quer dizer, foi preciso... A Embrapa, que é a cedente do terreno que está sendo utilizado pela Emparne, eles fazerem essa solicitação. Minha gente, nós estamos falando de uma invasão em terras públicas, né? Não estamos falando de ocupação de terras que estão voltadas da iniciativa privada. E voltada à ciência de melhoramento de espécies e também fornecimento de palma para pessoas que fazem agricultura no mínimo inusitado esse caso. Não existe. Na realidade, a Emparne é uma sociedade entre a Embrapa, né, e o governo do Estado. Aquela fazenda especificamente é patrimônio da Embrapa. Então, por isso que ela é que teve que ter a iniciativa de entrar. Agora, demorou muito. Sim. Isso é que nos chama atenção. Foi por isso que a federação, imediatamente, soltando nota, fazendo apelo,
que se tomasse uma providência. Presidente, a gente vê que além dessa invasão que aconteceu lá nessa sede tecnológica lá das Terras Secas, acontecem invasões em locais que têm a produtividade comprovada. Inclusive lá no próprio DIBA, muita gente com medo da situação de possíveis invasões nas terras ao lado. Como é que o pessoal, as pessoas que tratam da agricultura, as pessoas que são produtores rurais, têm visto esse momento do MST aqui no Rio Grande do Norte? Isso causa algum tipo de insegurança, de segurar investimentos? Não vou investir aqui porque aqui está um ambiente muito hostil para se produzir. Ainda tem essa visão, não? É impressionante que tudo que está dando certo, a esquerda quer atrapalhar e quer bagunçar. Nós temos um distrito de irrigação chamado, lá no Baixa Sul, que é em torno de 6 mil hectares, onde nós temos empreendedores rurais. Lá é um condomínio onde precisa se gastar para ele funcionar, e quem gasta são quem está lá produzindo. E o governo quer agora entregar em torno de 300 hectares para pessoas ligadas ao MST. Ora, ali não é local para esse perfil de público. Ali são produtores que estão ali produzindo. E todo mês você precisa de pagar conta de energia. Ali não tem nada de graça. Então, o que nos preocupa é que na hora que for colocado essas pessoas ali, eles não vão pagar absolutamente nada, vai virar uma esculhambação o distrito e pode inviabilizar a atividade do próprio distrito, né? Então, isso tem nos preocupado muito. Se o governo quer assentar essas pessoas, tem várias fazendas que estão à venda. Coloque essas pessoas lá. Agora, ali naquele local não é lugar de assentamento. Hoje o distrito está empregando quantas pessoas? Olha, o distrito hoje ele emprega, nós temos em torno de 340 lotes, né, mais de 200 lotes de pequenos agricultores de 8 hectares produzindo, né? Nós acreditamos que em torno de 3 mil empregos diretos e agora aumentando, porque nós estamos colocando a segunda etapa para funcionar, né? Foi feita a licitação, o secretário Guilherme tem feito um trabalho nesse sentido, né? E aí eu não tenho dúvida que nós vamos chegar. Já estamos tendo problema de mão de obra. A própria Secretaria de Agricultura não poderia intervir aí para evitar aí que essas terras passem, que o governo passasse a procurar outras terras para impedir aí barrar esse crescimento do distrito nessa região tão importante? Olha, eu até acredito que o secretário Guilherme não concorde muito com essa situação, mas ele é um servidor do governo. Então ele tem que fazer o que o governo, né, do momento que ele está lá, está ditando as regras. Então ele não tem muito o que fazer. Mas eu acho que não é salutar, não é inteligente você querer colocar. Não existe isso em canto nenhum. Você colocar MST assentados em distrito de irrigação, né? Então é muito preocupante. O pouco que nós temos de viabilidade econômica e desenvolvimento, nós estamos aí, alguns tentando inviabilizar. Júlio Pinheiro, só um minuto para você. São 8 horas e 30 minutos. Quem está acompanhando a gente pelo rádio vai ficar com a nossa vitrine de oportunidades e nós seguimos aqui com o nosso Jornal da Manhã pela nossa transmissão no youtube.com/Jovem Pan News Natal. Olha, vamos lá, Júlio Pinheiro, pode retomar a sua pergunta. A gente está falando sobre, durante muito tempo, o principal assunto dessa semana foi a questão da possibilidade de tarifaço, né, da taxação de produtos aqui no Rio Grande do Norte. A gente falou sobre o problema do atum, o problema pesqueiro aqui, o problema da área de Candies também aqui no Rio Grande do Norte, várias outras áreas. Queria saber com relação à agricultura, presidente, o que é que está deixando de cabelo em pé os produtores aqui, como está essa situação, como o Rio Grande do Norte pode ser afetado caso esse tarifaço venha se confirmar? Bom, nós temos exportações superavitárias para os Estados Unidos, o Rio Grande do Norte, e no agro, o Brasil também é superavitário. Superavitário, ou seja, vende mais do que compra nos Estados Unidos. No ano de 2024, nós vendemos em torno de 12 bi para os Estados Unidos e importamos em torno de 1 bi. O Brasil. Né? Então, nós temos aí uma balança favorável a nós em torno de 10. No Rio Grande do Norte, nós temos uma balança favorável em torno de 40 milhões. Não é um número muito grande. De reais. Não é um número muito grande, mas nós temos uma economia pequena em relação aos outros estados, mas para nós
é de fundamental importância para o desenvolvimento do Estado. Então, nós temos aqui exportação de sal marinho, que vai muito para os Estados Unidos, peixes frescos, como albacora, como atum. Temos os confeitos, né, que vai Os confeitos também. da Disney. Eu falei quentes aqui, você me desculpe, né? Porque é confeito pirulito, doce como todo, né? Né? E também derivados do petróleo. Sim. Então, tudo isso faz parte da nossa balança comercial. O que nos preocupa hoje? É que desde quando vem surgindo essas questões de tarifaço para o mundo, que a ordem mundial mudou. Essas negociações multilaterais, elas estão... os Estados Unidos rompeu isso. Agora ele quer negociar, como diz o outro, tete a tete, cara a de cara, forma né? individual. E o Brasil, até hoje, desde quando ele assumiu, não sentou com o governo americano, como todos os outros países já fizeram. Mais de 30 países já tiveram oportunidades de discutir a pauta econômica com o novo governo americano, né? Pois é, e isso tem nos preocupado. A Confederação da Agricultura soltou uma nota justamente para que nós não podemos deixar a política atrapalhar o desenvolvimento. E, nesse sentido, a federação tem sido muito categórica. Precisa se sentar na mesa. Como os senhores acompanham essa movimentação que foi entregue ao vice-presidente da República para essas negociações? Hoje, quem está à frente das negociações é o vice-presidente, que também é secretário ministro da Indústria e Desenvolvimento Econômico. O senhor fala aí na falta de diálogo entre os dois países. Como o senhor analisa essa pauta está nas mãos do vice-presidente? Se ele entender que até agora isto também tem nos preocupado, que precisa de ter uma conversa, um diálogo de alto nível, nós acreditamos. A semana passada, a Confederação Nacional da Agricultura foi convocada para uma reunião com o vice-presidente, com mais de 30 entidades, inclusive trabalhadores e tudo, ou seja, fizeram um palanque político, lá o vice-presidente Alckmin convocou e a Confederação Nacional não participou. Nem a Confederação Nacional da Agricultura, nem a Confederação Nacional do Comércio participaram dessa reunião. Foram convidadas? Antes do senhor responder, presidente, só um minutinho. A 8h34 a gente já está de volta com a nossa transmissão pelo rádio, entrevistando aqui o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte, o José Vieira. Pois não, presidente? Pode Porque continuar. nós entendemos que naquele momento, uma reunião de mais de 30 pessoas, que não teria ali nada mais, o governo queria tirar uma foto para querer mostrar que estava trabalhando. E não iria decidir e nem avançar em absolutamente nenhuma pauta. Então, se o governo quer discutir de uma forma muito pragmática em relação ao setor, nós vamos sentar à mesa. Agora, para fazer politicagem, nós estamos fora. Presidente, mas na vida real, assim, qual é o impacto real das pessoas do Rio Grande do Norte caso o tarifaço seja regulamentado no dia 1º de agosto? Tem risco de desemprego Tem. na área? Obrigado. Em que área e em que município? Eu acho que em todos os segmentos que nós falamos, a parte de peixe, de pescado, porque nós não conseguimos fazer uma mudança. Eu estou vendendo para os Estados Unidos, amanhã eu vou vender para a China. Não é Até assim porque que há barreiras, funciona. Né? A carne, por Mas exemplo... há mercado para isso, de se oferecer o nosso produto para os outros Tem países? que se trabalhar. E uma negociação, um contrato, você não faz ele da noite para o dia. Por Sim, exemplo, qual é a de fato. carne que os Estados Unidos compram do Brasil? Compra carne, retalho para fazer hambúrguer. Não está comprando alcatra, picanha. Então, você, para fazer uma mudança de mercado... Não é tão E exige fácil. tempo, Na né, sexta-feira, o senhor presidente? esteve com a cônsul da China durante a instalação da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa RN-China. O senhor vislumbra aí um estreitamento de relações que possa ajudar o Rio Grande do Norte a não ficar aí à mercê de um único mercado? Virginia, eu tive a oportunidade de visitar a China. Eu nunca vi um povo tão pragmático como o chinês. Eu considero a China o país mais capitalista do mundo, e capitalismo selvagem, porque eles querem fazer negócio o tempo todo e só estão preocupados com eles. A China não está preocupada com o Brasil, não está preocupada com o Rio Grande do Norte. Está preocupada em o que é melhor para o chinês. Se for bom para a China fazer negócio aqui, fará. Agora, não irá fazer negócio porque acha fulano, beltrano bonito E ou nem que para nós somos salvar o Rio amiguinhos. Grande do Norte de um tarifaço? De jeito nenhum, não existe Não seria uma isso. janela de oportunidades para eles também? Não, porque eles só se for bom para eles, em termo econômico, em termos de tarifa, se o preço for viável,
Tudo isso, se for bom para eles, eles abrem as portas. Se não for, existe uma dificuldade muito grande de exportar para a China também, principalmente na questão de saúde animal, de produtos de origem animal. Eu estive, inclusive... A dificuldade sanitária ou dificuldade logística mesmo? Relacionamento e interesse econômico. Sim. Eu estive na China, na época com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e nós estivemos reunidos na AQZIC, que é a parte de sanitária, tentando fazer com que os nossos exportadores de aves vendessem direto para a China. Eles, não, vocês têm que vender para Hong Kong é que vai mandar para cá. Então, isso tudo tem um interesse por volta dessas negociações. O chinês não é bonzinho. Não queira achar que chinês é bonzinho. Não é obrigado. Não. Tá certo? Ele só vai fazer as coisas. Tanto é que você comentou a respeito da Consul. A Consul veio tratar, dentro da fala dela lá no coisa, sobre Taiwan. O que interessa para o Rio Grande do Norte? E ela num posicionamento muito forte, dizendo que Taiwan é deles e tudo e tal. Isso não temos interesse. Nós temos interesse em fazer comércio, em fazer negócio. Então, eles são extremamente pragmáticos. Se for bom para o chinês, ele faz. Se não for, ele descarta e busca outro parceiro. Logística para buscar novos mercados. Só para a gente encerrar, né, se o tarifaço for mantido, se os 50% não forem renegociados... Como vai ser o day after? Como vai ser o dia 2 de agosto para o RN? Olha, nós estamos entendendo que vai haver o tarifaço. Porque até agora, o governo brasileiro, né, no seu primeiro escalão, não tem conversado com o governo americano. Enquanto não sentar com o governo americano e o presidente Lula parar com essas narrativas de jabuticaba, que os Estados Unidos é imperador, que a gente não vê nenhum país no mundo enfrentando dessa forma jocosa os Estados Unidos. Então nós precisamos de ter maturidade e sentar à mesa e negociar. Da forma que está caminhando, vai haver sim o tarifaço. E detalhe, não é tarifa de 50%. Porque produtos que já eram tarifados, vai agregar mais 50%. Então, nós vamos chegar a 75%. Hoje, o Brasil é o país que está com a maior taxa, entendeu? Em relação aos demais países do mundo. Então, precisamos, sim, de muita responsabilidade, procurar os Estados Unidos. É muito preocupante. Demais. Muito bem, presidente, agradecemos. Presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, José Vieira, esteve aqui conosco na edição desta segunda-feira do Jornal da Manhã. Agradecemos os esclarecimentos, desejamos sucesso, viu, no êxito aí, porque tem muito trabalho, né, presidente? Nosso trabalho é diário, não é fácil ser produtor rural. Obrigada, seja sempre bem-vindo a retornar.